Em plantas aqui, o Vitor Camargo vai conversar com a gente, da Camargo Jardinagem aqui. Vitor, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Guto. Boa tarde também a todos os telespectadores. Prazer estar aqui. Agradeço desde já pelo convite. Muito bem. E Vitor, primeiro, conta um pouquinho dessa história pra gente, Em que momento entrou aí esse contato com as plantas, esse contato com a natureza, como o seu trabalho? Legal. O contato com a natureza começou bem de cedo, porque meus pais mesmo já são pessoas que foram criadas no sítio, e também lá em casa a gente sempre tem uma planta ou outra. Então minha mãe mesmo gosta muito das plantas, então sempre desde pequena ali já ia ajudando, até que depois meu pai veio comprar uma máquina, uma roçadeira, por conta de necessidade, falou, não, a gente tem um terreno, você vai começar a cuidar do terreno lá. Uhum. E aí comecei a fazer depois que eu pensei, poxa, eu posso tornar isso daí uma profissão. Então aí comecei a especializar, comecei a pensar nos cursos, porque é necessário. E aí veio a ideia de fazer mesmo uma empresa. E hoje tem os equipamentos, faço os serviços, clientes mensais, tudo isso daí. Muito bem, E falando ainda assim, entrar ainda na questão das plantas e da primavera aqui, mas uma empresa de jardinagem, quais são os tantos trabalhos que vocês fazem, que vocês realizam para as pessoas? Legal, é bem amplo os serviços, mas vai desde ali da área de manutenção de gramados, que todo gramado, você faz o plantio dele, mas é diferente de uma planta artificial. Por exemplo, que você planta, aquilo é plástico, aquilo não tem vida. Você não precisa estar ali cuidando sempre. Mas o gramado não, você plantou ele, você vai ter que ter manutenção, vai ter que tirar as ervas daninhas, vai ter que fazer adubação. Então, as empresas de jardinagem, Camargo Jardinagem e também as demais, vão tratar desde o gramado até a parte de projetos paisagísticos, por exemplo, podas de árvores frutíferas e também as demais. Então, é toda essa área envolvida. Que tem a ver a questão da estética, mas também sobre a questão do próprio lugar ficar funcional, as plantas ficarem bem também, além de tudo isso. E agora vamos lá, entrando na grande questão, Então, nós temos aí o início da primavera, por mais que nós tivemos ontem um clima muito quente, ainda era inverno, Mas agora nós estamos com essa questão da primavera iniciando, e a primavera é sempre associada a flores, às plantas, Como que é essa questão? Isso é muito importante? Muda mesmo a questão das plantas nesse período, nessa estação? Exatamente. Muda sim, porque a primavera ela é uma estação que vem após o inverno. O inverno ele é caracterizado por uma estação onde a umidade é menor e também as temperaturas são amenas. Nesse momento, as plantas, aquelas que são chamadas de caducifólias, elas precisam perder as suas folhas para entrar num processo de proteção. Elas perdem as folhas. Que é a hora que fica cheio de folha no chão, Exatamente. Nós passamos aqui na avenida, aqui da frente do Dr. Lobato, aqui, nós vemos muita folha no chão. Sim, exatamente. Isso daí é um modo de proteção da planta. Por quê? Ela perdeu as folhas, diminuiu a área, ela vai transpirar menos. Uma vez que ela transpirou menos, então ela retém maior quantidade de água e isso daí faz com que ela sobreviva. Depois do inverno, quando o inverno já está indo, então é o momento dela se multiplicar. Essa multiplicação vai ser por meio dos frutos. Então, passou o inverno, aí vem a primavera. Então, é o momento dela lançar ali as novas folhas e o fruto. Então, de fato, e para ter o fruto é necessário a flor. Então, é o momento de floração. Mas, aquele ditado, toda regra tem a sua exceção. No Brasil mesmo, é diferente, por exemplo, da América do Norte, Estados Unidos. Hemisfério Norte, vamos dizer assim, que é bem marcado, Exatamente. A gente vê muito aquela questão dos filmes de Hollywood, por exemplo, Inverno, a geada, aí outono, folhinha caindo. Aqui é meio, não vou dizer bagunçado, mas a gente tem o nosso próprio... Misturado, Nosso próprio clima, Então, uma vez que foi o inverno, vem a primavera, momento de floração e depois os frutos. Muito bem, Então, a primavera é o momento de floração, O momento onde a planta ela começa o seu sistema, porque as flores elas têm a ver com o sistema reprodutivo da planta normalmente, Sim, exatamente, tem tudo isso. A planta,
a gente tem que pensar que ali é um ser vivo. É por isso que eu acho muito bacana de cuidar de planta. Porque diferente de algo que não tem vida, a planta não, ela tem vida. Ali acontece trocas gasosas, reações químicas, tudo isso para que aquele corpo esteja ali se mantendo, sobrevivendo mesmo, né? Muito bem, né? E a respeito disso, né? Nós estamos numa transição agora que, teoricamente, seriam de temperaturas um pouco mais frias, para temperaturas que vão ficando amenas, depois mais quentes, né? Qual que são os cuidados que as pessoas têm que ter com as suas plantas, né? Tanto as plantas de casa, mas também o gramado, tudo é importante ela ter alguns cuidados nesse momento agora da primavera? Sim, é necessário ter um cuidado mais específico, por quê? Primeiro que a gente está vindo aí de uma estiagem, de uma geada também muito intensa, então muitos gramados sentiram bastante, não é aquele verde que a gente passa, um verde vivo, não, tá mais para aquela palha mesmo queimada, né? Nós tivemos até, só complementando, né? Sim. É que por mais que ontem tivesse muito quente, nós tivemos algumas temperaturas altas, nós tivemos inverno recorde também esse ano, né? Temperaturas negativas aqui na cidade, ou seja, é uma outra situação, né? Exatamente, muito frio prejudica as plantas. Quantas plantações a gente veio perder, gramados, mesmo lá em casa a gente tem, por exemplo, bananeira. A bananeira queimou, né? Porque dentro dela possui água, a água praticamente congela, então congelou, você vai perder ali a muda. Mas então, quanto à questão dos cuidados, é necessário cuidado porque a gente está vindo do inverno, a estiagem, aí a falta de água, temperaturas amenas. Então, a planta é um momento em que ela está ali recolhendo o máximo de nutrientes do solo, água, para poder vir aí a primavera, verão e ela poder crescer. Então, é importante fazer uma boa irrigação e também uma boa adubação nessa época. É interessante fazer a adubação com adubo muito utilizado, o NPK, na proporção 4:14:8. Esse 14, ele vem ali do fósforo, um alto teor de fósforo, que vai justamente ajudar no crescimento dessa planta. Ah, então é hora de colocar um pouquinho de adubo, que é a hora que a banda precisa mesmo, né? Ou seja, caprichar na irrigação e no adubo nesse momento, para que ela possa desenvolver flores muito bonitas daqui para frente, né? Sim, exatamente. Até as frutíferas também. É muito importante fazer adubação nesse momento e também nos gramados. No gramado é momento de fazer tanto adubação, você pode estar fazendo adubação ali com um composto orgânico, e o pessoal chama de terra preta, mas na verdade o termo mais adequado é o composto orgânico e também com areia. E a vantagem é que você vai estar tanto adubando o seu gramado, como você também vai estar nivelando, porque uma vez que você passou ali essa mistura de areia e também o composto, você vai conseguir deixar ele nivelado. Então, quando vir essa grama, você vai ter um gramado mais plano. Ela crescer mais por igual, precisa menos ficar acertando a altura. Sim, exatamente. Exatamente. Legal. É uma dica bem importante daí. Muito bem. Então, quem está acompanhando com a gente aqui, é o momento de cuidar, então, das suas plantas. E fala um pouquinho a respeito da questão da irrigação, de molhar as plantas ali, né? Existem, vamos dizer assim, cada planta é de um jeito, as pessoas elas precisam ter essa assessoria para às vezes não ter alguns problemas, porque a água demais também faz mal para a planta, né? Conta pra gente. A água demais, ela prejudica. Assim, quando a gente pensa na planta, não diferente da gente, a planta, ela tem os seus gostos. Tem as pessoas mais reservadas e aquelas pessoas que gostam de sair, por exemplo. Com a planta é a mesma coisa. Tem aquelas plantas que gostam de ficar num lugar mais sombrio e também tem aquelas que gostam de maior iluminação. Então, é importante a gente pensar na planta e verificar onde essa planta estaria no seu habitat natural, por exemplo. A planta, ela gosta de sombra. Você não vai pegar essa planta, que lá no seu habitat natural gosta de sombra, e vai colocar no sol pleno. Por quê? Ela vai morrer. Da mesma maneira que se você pegar uma planta em que ela gosta de sol pleno e você colocar ela na sombra, ela também vai morrer. Então você precisa verificar através de uma pesquisa, perguntando o que a planta mais se adequa. E a questão da irrigação, isso daí também é importante. Por exemplo, suculentas. As suculentas, elas já retêm uma grande quantidade de água dentro dela. Tanto que a gente pega nas folhas, a gente vê que elas são tipo gordinhas, né? Aquilo ali é água. Então você não precisa estar sempre regando ela. No caso da suculenta mesmo, a rega você pode fazer aí em torno de
3 vezes na semana. O pessoal chama também o teste do dedômetro. Você coloca o seu dedo lá dentro do vaso e se ele sai úmido, beleza, então tá ok. Coloca na terra, isso? Exatamente, você coloca o dedo lá na terra, viu? Opa, saiu úmido, então agora você colocou, não consegue nem colocar de tão seco que tá. Nossa, morreu. Exatamente, aquela terra esturricada, você vai precisar fazer ali a irrigação. Do contrário, essa planta não vai ter como fazer a fotossíntese e também ela não vai ter o alimento e vai morrer. Então é necessário esse cuidado da irrigação, né? Muito bem, eu gostaria só de mandar um recado aqui para todo mundo que está participando com a gente, também através do YouTube aqui da TV, né? Então a Ellen Amaral, o Renan Souto, o Miguel Guedes, a Luana Vieira, também a Paloma Santos aqui que estão participando com a gente, mandando seus recados aqui. Não esqueça de se inscrever, de participar também, de mandar o seu recado. Se quiserem conhecer também a nossa página no Facebook, sempre tem notícias sendo postadas lá, muita informação a respeito de Itapetininga. Eu agradeço muito você que está conectado aqui junto com a gente. E falando de redes sociais, vamos falar um pouquinho do Instagram aqui, então, do Vitor Camargo, né, trazendo um pouquinho dos seus trabalhos aqui pra gente, né, Vitor? Eu acho que hoje a questão da jardinagem, ela compõe, vamos dizer assim, o ambiente, a estrutura, a imagem de uma casa, né? Você vê isso muito mais presente hoje em dia? Conta pra gente. Talvez assim, pelo fato de não estar muito tempo nessa área de atuação, então não posso te dar, assim, um parecer preciso, né? Mas eu sei que quando a pessoa faz a casa, a questão da jardinagem, a questão do projeto paisagístico também é fundamental. E também o que a gente vê muitas pessoas, por exemplo, o arquiteto. É interessante o arquiteto tanto conciliar essa parte da construção do cimento mesmo com a parte paisagística. Muito legal. E eu vejo, por exemplo, cliente que vem e traz o projeto para mim, o arquiteto fez esse projeto, mas eu olho e falei, puxa vida, ele colocou essa planta aqui no projeto, mas essa planta não vai dar, às vezes o arquiteto não vai muito legal. Não vai ficar bom ali. Exatamente, tanto que existe o arquiteto com a especialização no paisagismo, o arquiteto paisagista. Então é mais interessante, talvez até os dois trabalhando junto, chega num consenso bem interessante, porque é aquilo, você precisa plantar ali a planta ornamental, ou o que quer que seja, como você falou, tem que ser funcional. Não adianta você querer colocar, por exemplo, um pinheiro que vai crescer muito aí, acima de 5, 8, 10 metros, num lugar pequeno. As raízes vão crescer, vai danificar a estrutura. Então tem que ter essa pesquisa antes de plantar. Não é só ir lá na floricultura, não, eu quero isso, colocou lá na terra. Tá, mas aquela planta ela vai crescer. Aquele pinheiro vai crescer. E aí? Muito legal, muito legal. E trazendo também aqui mais um recado, o Matheus Costa, ele mandou aqui, grande Vitor, ótima entrevista. Valeu, Matheus. Aqui pra gente. O pessoal pode colocar o Instagram de novo aqui, por favor? Se puder colocar na tela de novo aqui pra gente, né? Se você puder falar um pouquinho a respeito desses projetos, dessas plantas aqui, porque eu vi que além de plantas diferentes, tem também às vezes o recorte para ficar harmônico com o ambiente, tudo, né? Como que você realiza tudo isso? Eu pedi para o pessoal colocar na tela aqui pra gente, então, para trazer essa questão do Instagram, então, para mostrar algumas fotos desses trabalhos, né? Mostrando aqui pra gente, né? Isso já vai abaixando um pouquinho, ó. Nós vemos aqui algumas pessoas que colocam tipo um coqueiro, assim, dentro das casas. Isso é normal, assim? É legal fazer isso? É aquela questão que eu falei, tem que ser algo funcional. Por exemplo, ali no caso ali da palmeira, foi uma supressão que eu fiz. Ou seja, uma poda de supressão é quando eu vou fazer o corte e a retirada total. Eu vou eliminar aquela planta. Por quê? Às vezes ela começa a incomodar por conta da folha, as raízes mesmo. Tem pessoa que colocou uma piscina, vou colocar essa palmeira aqui, mas coloca... Com cara de praia. Exatamente, eu quero aquela cara de praia, né? Só que a palmeira, ela tem raiz, entende? Nem sempre é uma raiz tipo pivô, que é só aquele pinhão no meio. É uma raiz que vai se espalhar. Então, e a piscina que está do lado? E aí, daqui 5 anos? Então, já aconteceu muito disso, de cliente, plantei essa palmeira aqui, mas vai ser necessário fazer a supressão dela. Porque está danificando a piscina. Muito legal, né? E também, falando um pouquinho a respeito de insetos, pequenos animais,
algo que às vezes vem com algumas plantas. Eu já vi algumas plantas na frente de algumas casas que trazem aquelas lesmas que o pessoal não gosta e tudo. Isso é importante também a pessoa ela ter em vista, né? Ou conversar com um especialista para saber que às vezes ela coloca na casa dela e tem alguns problemas ali dentro, né? Sim, exatamente. No caso, por exemplo, nós estamos na primavera, e aí a primavera vem a floração vai trazer os agentes polinizadores. Então, tem um lado bom que é os pássaros, mas também pode ter outros polinizadores que talvez a pessoa já não goste tanto, por exemplo, morcegos, talvez... que tem frutinha pequena, o morcego gosta bastante, né? Exatamente. Mariposas, por exemplo. Então, são animais que são polinizadores e que fazem toda a parte dessa cadeia que podem vir por conta da floração, né? Buscando o alimento deles, né? Então, é necessário todo um estudo. A questão do estudo é que muitas das vezes não acontece. A pessoa vai na floricultura, quero essa planta, pegou. E aí, vai lá, coloca no jardim. Mas tem toda essa questão que é necessário estar conversando com alguém que já conhece, alguém que está no ramo, alguém que já fez curso, que tem alguma especialização para poder passar informações mais precisas. Muito bem, Vitor. Acho que é muito legal trazer tudo isso para o pessoal aqui. É uma época muito bonita, é a época da primavera e é a época também de se ter todo um cuidado aí com a questão da natureza. A natureza é importante, deixa a cidade mais bonita, deixa a sua casa muito mais harmônica, né? Compõe muito bem, né? Você ter móveis bonitos, você ter uma pintura bonita é importante, mas você ter também ali uma flor que cabe, que é agradável ali com o ambiente é muito legal. E Vitor, falando um pouquinho agora aqui a respeito justamente da questão dessas plantas, dessas árvores. Às vezes você comprou uma árvore lá, você comprou uma casa, já vem com uma árvore ou com uma planta que você não gostaria de ter ali. Como que você faz? Existe, vamos dizer assim, tem que entrar em contato com um especialista, é só pegar e arrancar, ou às vezes tem alguns problemas que as pessoas não se atentam nessa hora, como que funciona? Tem a questão da prefeitura também, que você precisa ali ter uma licença para fazer ali a poda, a supressão, na verdade a poda de supressão. Porque se for uma poda de manutenção, em que, por exemplo, você só vai cortar ali o galho, talvez já não precisa ali a interferência da prefeitura, mas uma poda de supressão em que você vai estar mudando o ambiente, aí sim, você precisa recorrer à prefeitura, ter autorização para poder de meio ambiente, fazer o serviço. Sim, exatamente, tem tudo isso daí. E também tem a possibilidade do transplante. Só que o transplante, ele assim, é pouco recorrido por conta do custo, porque é caro. Por exemplo, a pessoa tem uma palmeira. Palmeiras, elas têm um valor muito alto, aí conforme a sua idade vai passando. Mas fazer o transplante dela, muitas das vezes sai caro. Aí a pessoa fala, não vai ter jeito. Então vou querer fazer a poda de supressão mesmo. Muito bem, nós temos um recado aqui da Vilma de Fátima Cleto dos Santos participando com a gente. Ela manda boa tarde, Guto. Eu coloquei contrapiso no quintal, deixei um quadrado para colocar minha amoreira, mas as raízes cresceram, tirei e plantei. Ela colocou aqui uma fotinha, acho que é laranja, eu acredito. E ela coloca, eu tenho 5 frutíferas no vaso, enorme, está na área. São lindas, estão começando a dar frutos. Na calçada eu tenho acerola carregada de frutas, ou seja, é muito importante e é gostoso, né, ter a fruta perto ali, a fruta na sua casa, né? Exatamente. O jardim de casa, ele tem 30 metros quadrados, só que ali a gente tem uma bananeira, uma banana de uma variedade que o pé dela é pequeno, então ela não cresce. Não fica aquela folha enorme. Exatamente, sem contar que a bananeira você precisa fazer o desbaste dela adequado. Se você deixar ela crescer livremente, vira uma toceira, você vai se perder. Mas, por exemplo, esse ano mesmo eu tirei muita banana de casa, 5 cachos assim, muito grandes, coisa bonita de se ver. E também a gente tem a jabuticabeira, tipo bonsai, pequena, acerola, toda essa variedade, só que pequena, reduzida, fazendo a poda adequada. Porque são plantas que, se você pegar, tirar do vaso, colocar na terra, e ela tendo ali os nutrientes, ela vai desenvolver muito. Então você precisa ir fazendo o manuseio dela. Não é simplesmente uma qualidade de planta. Ou seja, você comprar, não, essa aqui é semente de uma bananeira pequena. Se você não cuidar, ela vira a mesma coisa que a outra, é isso? Vai depender da variedade. Tem aquela variedade que é, por exemplo, anã, que o pessoal chama de anã, e também tem demais variedades. Então é necessário você, por exemplo, ganhou uma muda. A pessoa, mas essa muda é do quê? Pergunte antes disso aí. Sair plantando na sua casa. Vai que é uma jabuticabeira que vai crescer aí muito. Então você tem que tomar esse cuidado. Muito legal, muito bom. E hoje então nós estamos
conversando aqui com o Vitor Camargo, ele que é especialista em plantas aqui da cidade de Itapetininga, veio falar com a gente a respeito da importância, né, de se ter um cuidado especial, ainda mais agora com o início da primavera. É importante dar uma olhadinha nas suas plantas, prepará-las então para poder gerar lindas folhas, lindas flores e também lindos frutos, né? Vitor, muito obrigado pela participação com a gente. Se tiver mais alguma informação que você gostaria de trazer, pessoal, fica aberta a câmera do telescópio. Só finalizando que vale a pena a gente ter ali o vasinho, mesmo que seja uma suculenta, algo pequeno. Nós estamos passando por uma pandemia, momento que a depressão, o estresse vem surgindo à tona, então é necessário, é legal você ter ali uma plantinha, algo que você vai cuidando ali, um ser vivo e que também serve como uma companhia. E é isso daí meu recado. Muito bem, conversou com a gente então o Vitor Camargo, aqui da Camargo Jardinagem, falando um pouquinho a respeito das plantas e desse momento tão especial que é a primavera.